Pessoal, Josué pegou a vassoura e ó, tá varrendo tudo pela frente. Bom dia para vocês, Josué capítulo 10 e um capítulo importantíssimo para a sua vida e para a minha vida. E olha, são pontos aqui chave para fortalecer a sua fé novamente. Eu não sei como que você tá aí com o seu relacionamento com o Senhor, mas você precisa entender de uma vez por todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o que o próprio Senhor fala para Josué no versículo 8. Diz assim: não os temas, porque eu tenho dado eles na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Você já entendeu que é um contexto de guerra aqui. E nesse capítulo 10, somente 12 reis são derrotados. E quando 12 reis são derrotados, você precisa entender que 12 nações são derrotadas. Ou seja, Josué varreu ali tudo pela frente, porque o Senhor entregou todas essas nações nas suas mãos. Então aqui, geograficamente, se refere ao sul de Canaã. Então já é o começo aqui. Mas olha só, pessoal, como que quando Deus está à frente do seu povo, a vitória chega, a vitória vem. Josué precisou arrumar os erros ali do passado. O anátema por conta de Acã, realmente aquela aliança com o Gibeão que foi uma surpresa, mas olha como que Deus ele é misericordioso, ele trabalha no coração do seu povo e aí as coisas vão avançando. Isso é na sua vida e na minha vida também. A partir do momento que nós nos dedicamos a nos santificar, a buscar a palavra de Deus, a meditar nessa santa palavra, a buscar ao Senhor Jesus, dobrando os nossos joelhos e confessando a Ele, e o adorando, e o amando por quem Ele é, meu, a vitória é garantida, a vitória é garantida. O povo de Deus tem vitória no Senhor a quem serve. É isso que você precisa entender de uma vez por todas. Não faço a menor ideia da área que está sendo afetada nesse momento na sua vida. Pode ser saúde, trabalho, casamento, família, não sei. Mas se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, se você tem a humildade e a obediência de buscá-lo e adorá-lo, você terá vitória. Creia nisso, não tenta fazer pela sua própria força. Todas as vezes que o ser humano quis fazer por força própria, deu problema. Todas as vezes que o ser humano quis fazer sem consultar a Deus, deu problema. Que eu e você não sejamos assim. Pelo contrário, que a gente busque todos os dias a palavra de Deus, a presença de Deus, a resposta do Senhor, o relacionamento com Ele. Ele é o nosso Pai amoroso, que quer nos guiar e nos instruir no caminho que devemos seguir. Salmos 32, verso 8. Vamos lá, vamos entender o contexto aqui do capítulo 10 para a gente aplicar esses detalhes também. Olha só, aqui, pessoal, a cidade de Gibeão, ela é sitiada por 5 reis, ou seja, Gibeão é aquela cidade que fez aliança com o povo de Israel. Só que tem um detalhe, agora esses 5 reis aqui, eles vão agora querer dominar a cidade de Gibeão. E aí eles saem correndo, né, alguns homens lá para Josué, falam assim, olha, estamos em apuros, estamos sendo ameaçados, precisamos de vocês. Josué sobe para Gibeão, só que tem um detalhe, 30 quilômetros. Você consegue imaginar isso? E não é em linha reta, não em descida, não. É em subida. Então, se você pegar aí o mapa, questão geográfica, você pesquisar, você vai ver isso, que era 30 quilômetros subindo. Então, você consegue imaginar o físico desses homens? Que realmente ninguém aguenta. Poxa, de madrugada, carregando coisas, indo até lá, somente o nosso Deus pode nos dar força e vigor para isso. E é uma maneira muito clara da gente entender. Não teria como a parte humana vencer. Esses soldados e o próprio Josué, eles se esforçaram, eles fizeram e obedeceram a palavra de Deus. Eles foram, mas você precisa entender que se o Senhor não for com eles, de nada vai adiantar. Isso se remete lá atrás, a quando Moisés ele fala, se o Senhor não for com a gente, que a gente nem saia daqui, que a gente fique para cá, não aconteça nada, porque não tem sentido a gente avançar sem o Senhor. Olha só, pessoal, isso é muito interessante, que na sua vida aí você consiga visualizar os caminhos que você tem andado, e se você tem percebido que aonde você está andando, o Senhor não se faz presente por uma escolha sua, por um erro seu, está na hora de você dobrar os seus joelhos e clamar, Senhor, eu fui negligente, eu fui ignorante, mas eu preciso do Senhor, eu preciso de uma clareza, eu preciso de uma direção. Tudo que eu fiz até agora foi pela minha própria vontade, mas eu não quero mais isso. Eu quero que o Senhor me guie, eu quero que o Senhor me mostre. Assim como o Senhor guiou a Josué e aqueles soldados para a vitória, eu quero que o Senhor me mostre onde eu posso vencer com o Senhor.
É isso, pessoal, essa é a oração que nós devemos fazer de uma maneira diária para todas as áreas da nossa vida, porque sem o Senhor não tem nenhum sentido a gente estar aqui nesse mundo, não tem sentido mesmo, tá? E aí mostra aqui, pessoal, que realmente o povo foi, Israel foi e eles acabaram vencendo. Deus age de uma maneira sobrenatural aqui, enviou até mesmo grandes pedras, e outras versões falam que é granizo que cai do céu e acabam ali eliminando muitas e muitas pessoas, mais até mesmo do que a própria espada do exército. Então Deus agiu. Fala ali o versículo 10, e o Senhor conturbou o inimigo diante de Israel. Olha só, o Senhor feriu, então o Senhor estava à frente. E até comentei isso nos vídeos anteriores, que Deus ele age de diferentes formas. Então, no capítulo anterior, a gente viu que teve as emboscadas, mas que agora, realmente, Deus ele realizou ali um feito milagroso, assim como ele fez as pragas do Egito. Então, por toda a história bíblica, Deus ele age de diversas maneiras, mas você precisa entender que na sua vida, Deus também age de algumas formas diferentes, através de uma pessoa, através de um milagre, através de uma palavra quando você vai ler, através de uma situação, através nossa, tem tanta coisa que eu poderia falar aqui, mas é para você entender mesmo, que não fique esperando sempre a mesma coisa do Senhor. Eu queria uma resposta audível. Eu queria uma coisa clara. Não, Deus ele age da maneira que ele quer, da forma que ele quer, para cumprir o seu propósito na sua vida. Basta você buscá-lo. Então, a solução vai chegar. A resposta vai chegar. O que você está querendo e buscando vai chegar de uma forma ou de outra. Mas você precisa entender que você precisa buscar ao Senhor. E Ele vai criar as situações aí para cumprir o propósito dele na sua vida. Esse é o fundamental. Nós podemos pedir, nós podemos clamar, nós podemos querer, mas a resposta final vem dele. E você pode ter certeza que quando você está alinhado com o Senhor, você está nos caminhos dele e você entende que o Espírito Santo que habita em você está dando as respostas, está mostrando para você o caminho, as situações vão surgir naturalmente, tá bom? Continue buscando a Deus, que você vai receber isso aí na área que você está precisando. Continuando, esse aqui é um capítulo também com detalhes assim, outros detalhes miraculosos, tá? Aqui é o famoso capítulo onde o sol e a lua são detidos. Josué, de repente, no verso 12, faz uma oração e fala: Sol, detente em Gibeão, e lua no vale de Aijalon. Então, olha só, essa aqui é uma oração muito famosa, onde o sol e a lua pararam por quase um dia inteiro, ali no verso 13. Isso aqui é um milagre, realmente. Mas por que esse milagre? Porque se escurecesse, os guerreiros das outras nações iriam aproveitar a escuridão e iriam fugir. Então Josué, com a fé, com o espírito de sabedoria, com a ousadia do Senhor, ele pede para que o sol e a lua parem. Olha só, pessoal, somente uma pessoa que tem uma intimidade muito grande com o Senhor pode fazer uma oração dessa. Uma pessoa que tem uma fé, mas tão poderosa no Senhor, consegue fazer uma oração dessa, onde o sol e a lua pararam por quase um dia inteiro. E realmente isso aconteceu. A mão do Senhor agiu e por quase um dia inteiro o sol e a lua pararam. Eles venceram ali a guerra, e isso é para nos ensinar que a oração de um justo, ela é muito poderosa e eficaz em seus efeitos. Então, quando você for orar ao Senhor, ore com convicção, ore crendo no seu Deus, no seu Senhor, que com certeza você terá a resposta que você precisa e Deus agirá a seu favor. Basta você colocar a sua fé em ação. Fé em quem? No nosso Deus. Não é as palavras, a oração do homem que é poderosa. Pelo contrário, é quem age que é poderoso. Então, quando o seu coração está alinhado com Deus, com certeza a resposta vem. E eu quero finalizar, pessoal, lendo o verso 42 com você. Olha só. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então, no nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, eu declaro sobre a sua vida que você coloque o Senhor em primeiro lugar, que você o busque, o adore, o exalte, que você o obedeça, para que a vitória na área que você está mais precisando na sua vida seja realmente solucionada, finalizada, concluída, e que a promessa de Deus e o propósito do Senhor sobre a sua vida sejam realizados no nome de Jesus. Creia nessa palavra, tá bom? Nos vemos no capítulo 11. Um grande abraço, Deus abençoe.